Judas, você tem a chance de molhar o seu pão no meu vinho. Quer dizer, quando Jesus diz que alguém vai molhar o pão no seu vinho, o que Jesus está fazendo não é denunciando Judas, o que Jesus está dizendo é como é que ele é. Judas, a despeito de você, eu não me tornei igual a você. Você pode ainda molhar o pão no meu vinho. O vinho continua aberto, cara. Então, Jesus dizendo para ele como é que Jesus age. Né? Então, Jesus está propondo relações diferentes. Totalmente diferentes. E a missão integral não trabalhou, por exemplo, essas dimensões da relação. E não trabalhou a dimensão da espiritualidade. Eu acho que são temas que nós precisamos ir reconstruindo no momento. Quem sabe os grandes desafios hoje seria a gente retomar o tema da espiritualidade. Não é? E o tema da adoração. Estou falando da adoração como coisa anterior ao louvor. Não é? Adoração como capacidade de sinalizar a presença de Deus aonde vivemos. E isso significa que você sinaliza com o seu silêncio, inclusive. Você sinaliza com a fala, também com a comunicação, com a chamada evangelização, mas você sinaliza isso com o testemunho. Os mudos também adoram nesse sentido. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem nem palavra, contudo se ouve a sua voz. Então, nesse sentido, essa mensagem que é escutada a partir da vida. Então, adoração que não é mera liturgia. Adoração que é muito mais convivência. Do filho que admira Deus porque admira o Pai. Do pai que começa a ter uma apreciação profunda por Deus porque olha no filho e descobre que tem algo de Deus na vida dele. Né? Então essa manifestação da presença de Deus que acontece anterior à nossa manifestação litúrgica ou às nossas expressões de louvor, seja através do canto, seja através da coreografia, seja como for a sua opção artística de louvor, há uma adoração anterior a essa manifestação. Digo isso porque às vezes a nossa discussão nas nossas comunidades, especialmente nas nossas liturgias, tem sido sobre o louvor e não sobre a adoração. Em outras palavras, você pode participar de um louvor muito gostoso e não ter tido nenhuma adoração. Então a adoração depende muito do que ela vai sinalizar a respeito de Deus na vida das pessoas. E aí sim, eu acho que está acontecendo uma adoração. Deus foi adorado, né? Deus foi reconhecido como Deus e as pessoas se curvaram diante dessa grandeza, da sua bondade, da sua misericórdia e assimilaram muito mais essa presença de Deus. Eu vou dar duas informações a mais, já dei para a gente ter um pouco mais de ping-pong, né? Conversa mais aí de todo mundo, até porque uma sala dessa deve, com certeza, ter muita riqueza e muita informação conjunta. Mas deixa eu dizer uma coisa a mais, né? Tudo indica aí no Evangelho que nós temos 3 opções para perceber Deus, assim, 3 opções mais claras. Uma é esse verbo que se fez carne. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essa revelação do verbo que se fez vida, né? Os reformadores, na dificuldade às vezes de compreender alguns textos bíblicos, eles usavam um critério muito interessante que precisamos entender o verbo que se fez livro lendo a partir do verbo que se fez carne. Claro que a gente conhece o verbo que se fez carne olhando também o livro, então há uma limitação nesse tipo de premissa, mas ela é interessante porque está dizendo o seguinte: leiamos o livro olhando o que é que Jesus fez. Então, se o pessoal dizia olho por olho, dente por dente, ele não diz, a gente tem que repensar essa informação. Se falava que a mulher no seu ciclo menstrual não podia ir ao templo e não podia conversar com o sacerdote, e uma senhora com fluxo hemorrágico há muitos anos chega e toca na orla da vestimenta de Jesus e fica curada, Jesus está dizendo que esse negócio tem algum equívoco. Então, essa premissa para mim é fundamental. Então, nesse sentido, olhar para a vida de Jesus a fim de que nós possamos perceber o verbo que se fez carne. Depois, creio que a grande revelação nesse sentido, eu não estou colocando revelação como algo acima do texto bíblico, não é nada disso, mas uma possibilidade de revelação é a criança. Quando ele diz assim: quem recebe uma criança, a mim me recebe, quem recebe a mim, recebe o Pai que está no céu. Ou seja, nós precisamos mudar o nosso jeito de olhar para as crianças. E olhar para a criança não só como aquele que precisa aprender dos adultos. Eu acho que a criança tem muito que aprender até para a sua própria sobrevivência, até para a sua própria relação na sociedade. Mas a criança é esse projeto original que ainda não foi tão danificada
pela prática do pecado. Pode até ter aí a manifestação do pecado na sua essência, mas ela ainda não conviveu com essa prática do pecado. E dependendo do tipo de adulto que ela vai conviver, ela vai aprender a pôr uma arma no braço com 13, 14 anos de idade, porque foi isso que os adultos ensinaram para ela. E ela vai aprender a discriminar as pessoas porque é isso que os adultos foram ensinando. E por aí vai. Ou seja, olhar para a criança nesse projeto mais original, tudo indica aí no texto bíblico que Jesus está sinalizando para nós uma possibilidade de percebermos alguma coisa de Deus. Manifestação de Deus. Os magos do Oriente têm essa acuidade muito forte. Porque eles visitam a criança no meio da família, a criança ainda pequena, e eles visitam essa criança quando não tinha feito nenhum milagre, ainda não feito nada de espetacular, e eles reconheceram em Jesus o Messias enviado pelo Pai. O profeta Isaías também tem uma percepção muito aguçada. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele tem essa percepção, isso é muito interessante. E a outra possibilidade é quando Jesus diz assim: eu estava nu, você não me vestiu, estava com fome, você não me deu de comida. Jesus possivelmente está dizendo duas coisas para nós. Uma é: faça essa pessoa tão carente, tão necessitada, o forasteiro que precisa tanto, faça que eu recebo como se fosse uma dádiva a mim mesmo. Mas Jesus está dizendo outra coisa no meu entendimento. Ele está dizendo: esse indivíduo que não tem conta bancária, que não tem nenhum reconhecimento da sociedade, provavelmente é o protótipo humano na sua originalidade. Olha para ele, porque olhando para ele, quem sabe você vai encontrar mais essa possibilidade desse projeto humano feito à imagem e semelhança de Deus do que em qualquer outro lugar desse mundo. Eu acho que essa é a história, né? E se aí nós estamos pensando em missão integral, com essa questão da responsabilidade social, nós não podemos pensar na responsabilidade social como uma tarefa de uma única mão, que eu vou porque o outro precisa. Nós vamos com os nossos bens porque o outro precisa dos nossos bens, mas provavelmente o outro tem algum tipo de grandeza, algum tipo de experiência, algum tipo de conhecimento que nos dá a chance de conversão. É o Pedro que vai na casa do Cornélio e tudo indica que o Pedro se converteu mais do que o Cornélio. Pelo menos não diz no texto que o Cornélio precisou 3 vezes, né? Deus falar com ele e tal. Falou uma vez e o Cornélio atendeu. Com o Pedro, parece que o Pedro pensava que era pegadinha, aquele lençol com um bocado de coisa e tal. O senhor quer ver se eu sou do bom, né? Eu sou bom, senhor. O senhor vai ver como eu não, né? E aí o Pedro, quando o texto lá do encontro do Pedro e o Cornélio, aí o Pedro diz assim: agora eu percebi, ou eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Então a conversão foi numa via de 2 mãos. Olhar dessa maneira para o pobre, quem sabe, nos dá a humildade de dizer que nós estamos nos aproximando, porque ele também tem muito a que nos ensinar. E tira pelo menos essa prepotência de que nós vamos resolver o problema do pessoal. E, em geral, vamos resolver com as expectativas daquilo que nós já conquistamos, achando que é a necessidade do outro, quando não é necessidade nenhuma, né? Eu lembro em Feira de Santana, num encontro assim com um grupo de moradores de rua, foi muito interessante. Era um show alagoano, cara, muito assim, muito interessante, né? Só um detalhe antes de falar desse aspecto da porta. Ele chegando, conversando com ele, e ele falando do outro amigo que tinha um carro demais: esse aqui é empresário, ó, já é o 3º carro que ele possui, já roubaram 2, né? Empresário, no contexto dele, é empresário mesmo, porque ele tinha carro de mão. Para fazer, ele coletava as coisas na mão mesmo, o outro no carrinho de mão. Ele é empresário chique, né? E é enrolão, não paga imposto de nada e tal, mas vai roubar 2 carros e já comprou esse outro. Eu não, ele dorme aqui preocupado de alguém roubar o carro dele de novo, eu durmo tranquilo, né? E foi interessante porque quando eu cheguei, vocês dão licença a gente conversar um pouco. Licença de quê? Nós não temos porta, não tem nem chave aqui, né? E eu fiquei, puxa vida, né? Que contexto interessantíssimo, né? E aí você vai perguntar assim: qual é a felicidade da vida? Você ter orado pela gente, né? Porque pão e moeda nós temos todo dia, o que nós não temos é oração. Eu fiquei assim, ó. E descobri que não era pão e moeda nem carro de mão que ele valorizava, era essa aproximação com Deus, comunhão, afetividade, abraço, respeito, carinho, né? Então esse indivíduo tem a chance de me converter, porque o meu coração é duro mesmo, mas o cara estava quase que me convertendo, né? Quase que mudando a minha vida toda. Vai me deixar pelo menos ir para casa com peso de consciência, dizendo que preciso mudar um bocado, né? Quem converte quem nessa caminhada? Quem evangeliza quem?
Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, meus queridos. Especialmente diante do mundo religioso cristão brasileiro, seja protestante, seja católico, nós temos que fazer essa pergunta urgente para nós. Dos discípulos que estão junto com Jesus, pensando que são os tais, aí Jesus apresenta ao samaritano e diz, olha, ele não está dizendo que o samaritano era o melhor, mas estava dizendo, façam como ele faz, porque ele está fazendo melhor do que vocês. A Sirofenícia que aparece, ele diz, olha, nem em Israel eu vi fé semelhante à dessa senhora. Quem sabe o que nós precisamos construir é critérios do Evangelho, e não o rótulo que a pessoa traz na testa. E a partir dos critérios do Evangelho, ir tentando identificar se nós estamos pelo menos mais próximos do critério ou não. É muito mais fácil para nós hoje olharmos para a história do Gandhi e entender que ele leu o Sermão do Monte e dizia assim, no vosso Cristo eu acredito, não acredito no vosso cristianismo, e achar que ele foi influenciado pelo Sermão do Monte. Aí a gente fica mais à vontade. Mas perguntando para nós mesmos, quem parecia mais com o seguidor de Cristo? Era o pessoal que matava